Cara, é muito estranho pensar que um dos jogos mais famosos da era de ouro dos celulares simplesmente desapareceu. Hoje em dia você ainda vê Angry Birds, Fruit Ninja, Cut the Rope, todos esses jogos continuam vivos, mas de alguma forma parece que a Disney simplesmente fingiu que ele nunca existiu. E o mais doido é que eu lembro exatamente da época em que eu jogava isso. Eu tinha um daqueles tablets antigos que travavam só de abrir 2 aplicativos. À noite eu ia pra calçada da minha avó, encontrava meu amigo e a gente passava no mercadinho da família dele, pegava um salgadinho e ficava horas tentando fazer aquela bendita água chegar no chuveiro. Naquela época parecia a coisa mais incrível do mundo. E é por isso que hoje eu quero responder uma pergunta: como um jogo que estava em praticamente todo celular Android simplesmente foi esquecido? É o que eu vou explicar pra você nesse vídeo. A ideia de Where is My Water era ridiculamente simples. Você cavava a terra, desviava obstáculos e fazia a água chegar até o chuveiro. Só isso. E talvez tenha sido justamente essa simplicidade que fez o jogo. Enquanto vários jogos tentavam inventar mecânicas malucas, o Swamp só queria tomar um banho em paz. Inclusive, existia uma historinha por trás disso. O Swamp era um jacaré diferente dos outros. Enquanto todo mundo gostava de viver na lama e na sujeira, ele gostava de higiene. Só que existia um jacaré chamado Crunk, que fazia da vida dele um inferno e vivia destruindo seus canos. Ou seja, toda fase era você consertando a bagunça daquele velho rabugento. Era uma história simples, mas dava personalidade ao jogo. Quando o jogo foi lançado em 2011, ele virou um sucesso quase instantâneo. Se você assistia Disney Channel na época, você provavelmente via propaganda desse jogo o tempo todo. Parecia que a Disney queria colocar o Swamp em absolutamente qualquer lugar. E deu certo. O jogo foi baixado milhões de vezes, recebeu vários prêmios e por um tempo parecia que a Disney tinha encontrado o seu próprio Angry Birds. Só que aí ela fez exatamente o que ela sempre faz. A Disney começou a espremer a franquia. Primeiro veio Where is My Perry, com Perry o ornitorrinco. Depois veio Where is My Mickey, teve versões de Natal, de Dia dos Namorados. E depois saiu Where is My Water 2. E todos eles eram divertidos, mas tinham um problema. Era praticamente o mesmo jogo. Apenas mudava de personagem, mudava o cenário, mas a fórmula continuava igual. Enquanto outras franquias evoluíam, Where is My Water ficou parado no tempo. Então, por que ele morreu? Muita gente pensa que foi porque o jogo ficou ruim, mas eu acho que não. O maior problema era que ele dependia completamente da Disney. E a Disney vive criando novos personagens. Quando uma franquia deixa de dar tanto retorno, ela simplesmente parte para a próxima. Foi exatamente isso que aconteceu com o Swamp. A empresa foi investindo em outros jogos, outros filmes e outras marcas. E aos poucos o jacaré foi ficando de lado. Hoje você até encontra os jogos para baixar em alguns lugares. Inclusive o Where is My Water clássico tá custando R$12,90 na Apple Store. Hoje você pode até encontrar os jogos, mas eles já não têm nem de perto o mesmo destaque de antes. É estranho pensar nisso, porque naquela época parecia impossível imaginar que esse jogo fosse desaparecer. O que fez esse jogo ser tão especial? Eu acho que não foi só a jogabilidade, foi o momento. Era uma época em que os jogos de celular eram simples. Você baixava, jogava, se divertia e pronto. Não tinha passe de batalha, não tinha 15 moedas diferentes, não tinha propaganda a cada 20 segundos. Era só você, um quebra-cabeça e um jacaré tentando tomar banho. Talvez seja por isso que tanta gente ainda lembra dele com tanto carinho, como eu. No fim, Where is My Water não foi o jogo mais revolucionário da história, nem o mais bonito, nem o mais complexo, mas ele fez uma coisa que poucos jogos conseguem fazer. Virou uma lembrança. Hoje eu nem lembro quantas vezes eu zerei, nem lembro se cheguei ao final do jogo, mas eu lembro perfeitamente de estar sentado na calçada da casa da minha avó, com um salgadinho na mão, com meu amigo do lado, e nós dois tentando descobrir como fazer aquela água chegar no chuveiro da porra de um jacaré. E talvez seja justamente isso que faz esse jogo ser tão especial, porque alguns jogos a gente lembra pelo gráfico, outros pela história, mas Where is My Water a gente lembra porque ele fez parte de uma época da nossa vida que nunca mais vai voltar.
Compartilha se você gostou desse vídeo, deixa a porra do like e se inscreve. Pelo amor de Deus, eu tô mendigando, cara.